e no moral. Aqui também muito importante, você, homem próximo a você, sofre com o uso de álcool, drogas ou jogos de forma descontrolada, conheça a reunião de acolhimento fraterno. Acolhimento fraterno no Bezerra de Menezes, às segundas-feiras, das 20 às 21h30. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? E nós temos também a solicitação de voluntários para a CREPAT, que é outra casa ligada à nossa. Nós temos a Caspage, que fica em Guaianazes, e temos a CREPAT. A CREPAT é uma casa, é um centro de tratamento, nem todos sabem, é muito importante. É um centro de tratamento de dependência química, reabilitação de dependentes químicos e de álcool, tá? E o que eles estão precisando lá? De médicos, enfermeiros e psicólogos. Também tem o cartaz com as informações. Se vocês conhecem alguém, de repente a pessoa, às vezes ela nem é espírita, mas ela gostaria de ser voluntária e ela é médica. Então, vamos levar a informação, tá bom? Agora eu falei isso para a abertura. Bom trabalho, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria agora de ouvir os encarnados, porque eu só consegui ouvir boa tarde dos desencarnados. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Agora sim, porque hoje a gente já está com poucos encarnados, né? Porque os desencarnados estão sempre aqui conosco, trabalhando incessantemente. Então, pelo menos receber esse boa tarde caloroso sempre ajuda a gente a se animar, né? Então, que todos sejam bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, mais um sábado, né? Com a graça de Deus, estamos aqui com a nossa espiritualidade amiga, que trabalha, como eu comentei, incessantemente por nós. Então, eu gostaria de convidar vocês, todos nós, né? Também aqui, trabalhadores, para que a gente esteja presente aqui, como a gente faz esse convite todos os sábados, né? Para que a gente não esteja aqui somente de corpo e preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora. Esse é um momento que é nosso, né? São pouquíssimos os momentos que a gente na nossa semana consegue ter só para a gente. Então é um momento nosso, em que a gente vai cuidar da gente, cuidar daquilo que a gente tem no nosso coração, para a gente sair melhor daqui, para enfrentar as nossas batalhas lá fora, mas sair equilibrados para tomar decisões melhores, sentindo nosso coração vibrar em paz, que é isso que a gente vem buscar, né? Sair daqui mais equilibrado, sentindo paz, porque não adianta, né? As aflições, elas acontecem, né? É algo que é inerente ao nosso planeta, faz parte desse planeta de provas e expiações, é normal. Mas o que a gente pode vir buscar aqui é estar mais equilibrado para a gente enfrentar essas questões que a gente tem lá fora. Então, vamos ajudar na espiritualidade, eu sempre digo isso, que é estar conectados com o trabalho, com a palestra, com as vibrações que esses nossos amigos queridos, nossos mentores da nossa casa, do nosso trabalho, já bem antes de chegarmos aqui, prepararam esse ambiente para nós. Então, vamos lá começar o nosso trabalho. As leituras do Evangelho e da mensagem será a nossa querida Vera, prece inicial será Isabel, vibrações gerais, vibrações dos passos e vibrações das águas será a Gilda, e a prece final será o Lázaro. O capítulo do Evangelho que vai ser lido será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente o item 4, causas atuais das aflições. Hoje, queridos amigos e amigas, para fazer a palestra para nós temos aqui uma grande trabalhadora da nossa casa, que participa de diversos trabalhos, dirigente de alguns trabalhos aqui da nossa casa. Vocês sabem que de tantos trabalhos que ela participa aqui, ela anda meio ausente em casa, entendeu? Tanta coisa que ela faz aqui.
Mas brincadeiras à parte, nossa querida Edina Costa vai fazer a palestra com esse tema muito relevante e importante, doenças e doentes. Acho que todos nós precisamos ouvir esses ensinamentos e com certeza ela preparou essa palestra com muito carinho, com muita pesquisa, que eu sou testemunha disso. Então vamos estar aqui, né, presentes, e mais uma vez eu faço esse convite para ouvir aquilo que a nossa querida Edina traz para nós. Ok? Que Jesus nos abençoe. Do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são as duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens, bem diversas. Que importa distinguir umas, tem uma sua causa na vida presente, outra fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de suas imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não ter limites aos seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade? Nada tendo com isso o coração que de dissensões se disputam funestas, poderiam ter evitadas com mais moderação e menos suscetibilidades. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Vigiai e orai, Ricardo Portela. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava as margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta ter, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, nos recolhendo intimamente, buscando a luz, a paz e o amor de Jesus, buscando também conectar-nos com a espiritualidade amiga que desde cedo nos prepara para que aqui possamos chegar. Que através de todo o trabalho aqui executado, possamos absorver os ensinamentos, receber as energias e mudar dentro de nós a nossa caminhada. Que sejamos abençoados e que através de nós, todos os nossos, ao chegarmos ao nosso lar, possamos transmitir a paz e o amor de Jesus. Graças a Deus. Boa tarde. Eu quero mesmo boa tarde que vocês deram para o Fabrício. Porque quando vocês falam boa tarde, eu quero. Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. E boa tarde também a todos que nos assistem pelas mídias digitais. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês. Agradeço o convite do Fabrício e o acolhimento amoroso de toda a equipe. E respondendo ao que ele disse, de tanto estar aqui, estou ausente de nada, quero dizer que todos da minha família estão aqui também.
filho, é irmã, é filha, é neto, está tudo aqui. Então está tudo em família. Juntando com a família espiritual do Pai de Amor e a família luterana, está tudo em casa, né? Por isso que é bom estar aqui. Então o nosso tema de hoje, como o Fabrício falou, é doenças e doentes. Eu me inspirei muito no livro Saúde Espiritual, de Alírio de Cerqueira Filho. Esse livro é fantástico. Além de ele falar das nossas doenças psicossomáticas, ele dá ali alertas de como a gente ir se libertando a pouco e pouco das nossas amarras. Por isso eu pedi para ler Causas Atuais das Aflições. Porque hoje nós adoecemos por causa das nossas atitudes. Então a lei começa assim: querer se livrar da doença não significa a mesma coisa que buscar a saúde. Vocês concordam? Alguns concordam e outros não, né? Se eu quero me livrar da doença, não é a mesma coisa que eu querer ter a minha saúde. Vamos ver por quê. Podemos utilizar remédios, cirurgias e outros métodos valiosíssimos para nós conseguirmos saúde. Aliás, a medicina avança a cada passo. Porém, quaisquer métodos que venham de fora para dentro, por mais valioso que seja, esse recurso vai apenas aliviar a doença, mas não poderá nos dar saúde. E aí vocês vão pensar assim: como assim? Quer dizer que não adianta ir no médico? Adianta. E aqui nós recomendamos: se precisar, procure um médico, porque nós vivemos num corpo físico que necessita de tratamentos da medicina. Nós nos alimentamos, né? Comemos os nossos alimentos, tomamos café da manhã, almoçamos, lanchamos, jantamos. Nós estamos alimentando o quê? O corpo. E como que a gente alimenta a alma? Porque o carro não se move sem o motorista. Esse é um carro, o motorista é o espírito. Melhorando o nosso comportamento, orando e vigiando, né? Vamos supor que nós temos uma doença física e vamos ao médico. Para o tratamento de uma doença muitas vezes grave, né? Que envolve órgãos importantes do nosso corpo: fígado, rins, pulmão, coração, né? Todos são importantes, mas esses são de vitais importância. E aí, o médico, graças à ciência, ao remédio, ele faz um tratamento ao nosso corpo físico, terapias, e aí a gente fica curado. Graças a Deus, olha, fiquei bom, estou ótimo, mas o médico recomenda. Assim como Jesus recomendava: vai, não pegues mais, né? E o médico recomenda: olha, se você bebe, não bebe mais, se você fuma, não fuma mais, se você é um glutão, por favor, diminua a alimentação. Vamos cuidar do seu corpo. E de repente, ele fica melhor. Daí a pouco ele recai: já estou bom mesmo, não vou ficar doente de novo. Ele volta a beber, volta a fumar, volta a comer, volta a fazer tudo de novo. Ele sarou? O que veio de fora ajudou? Ajudou, né? Mas curou? Não, porque não houve uma modificação dentro da pessoa. O que vem de fora age no efeito, que o efeito vem do corpo. E o que vem de dentro, que são as nossas modificações, age na causa, que é no espírito. A causa das doenças estão no espírito, somatizando no corpo físico, que é o efeito das nossas transgressões. Todo esforço que tenha como destinação somente tratar o corpo
pode apenas reparar superficialmente um problema, mas não acontece propriamente uma cura. Se eu sou uma pessoa muito irritada, se eu sou descompensada, eu estou à beira de um colapso nervoso, eu preciso tomar remédio e fazer terapia. Mas precisa de um componente muito melhor, que é cuidar da nossa saúde espiritual. Por que eu estou me desequilibrando? O que está acontecendo comigo? Vamos buscar a causa dentro de mim. É dentro de nós que estão todas as causas, de todas as doenças, de todas as dificuldades. Pois a sua causa profunda de todas as doenças está no espírito. E se eu tratar apenas o corpo e não modificar o meu padrão psicológico, o meu padrão mental, se eu não mudar o meu jeito de vida, eu apenas estou transferindo uma doença que está aqui, para ali e para lá. A doença corre no nosso corpo. Então nós temos que tratar também a mente. As modificações. Não é à toa que estamos todos aqui, buscando o nosso passe, os nossos tratamentos e cuidando também do médico, as nossas doenças físicas. Unindo um ao outro, nós ficaremos bem, né? A qualquer momento, qualquer doença pode manifestar novamente, como nós já falamos, assumindo outras condições de doença. Jesus, quando ele curava as pessoas, vieram os 10 leprosos, pedindo para ele que queria ser curado. Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu faça? Que nos cure e nos livre da lepra. Jesus falou: se queres, a tua fé te curou. E os 10 saíram de disparada, feliz, alegre, que Jesus tinha curado eles. Que a fé havia curado. Um voltou, se ajoelha diante de Jesus e agradece a Deus pela cura. E pergunta a Jesus o que ele pode fazer no trabalho do bem em favor de outras pessoas. Então ele disse assim para esse irmão: a tua fé te salvou. Sinal de que ele havia se curado pela fé a sua doença física e curou-se espiritualmente em agradecimento a Deus e o desejo de fazer o bem a outros. Então a uns ele falava: a tua fé te curou o corpo, depois iriam adoecer de novo. Quando ele diz: a tua fé te salvou, é sinal que o Espírito aprendeu. E mesmo desencarnando no plano espiritual, ele vai estar num lugar bom. Em face dos esforços da medicina, assim, agora nós vamos passar para um outro livro, que é o Consolador, e nós vamos entender o porquê de tanta doença aqui na Terra. Emmanuel responde a Chico, né? Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Por isso que perguntavam para o Chico assim: Chico, ele era doente, tinha a coluna estropiada, tinha os olhos, ele tinha um monte de doenças. E perguntavam para ele: Chico, você está bem? Ele falava: eu estou ótimo, o meu corpo, mas eu estou ótimo. E aí nós vamos tirando proveito dessa lição do Chico e perguntamos: quando nós estamos predispostos a melhorar a nossa conduta, quando nós
nos inteiramos que não sejamos tão reativos a tantas coisas, o julgamento a outras pessoas, quando o nosso coração está em paz. Alguma coisa atrapalha? Você olha e fala, não, deixa. Não vou me incomodar com isso. Porque eu estou em paz. Outra pergunta. Todas as moléstias do corpo têm ascendente espiritual? E Emmanuel fala, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Nova pergunta do Chico. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc, etc? Emmanuel responde, o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Portanto, a medicina terrestre é importante. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico. Esses são missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde do espírito. Quer dizer, enquanto nós andarmos distraídos na vida, nós vamos adoecer fisicamente, psicologicamente. Quando nós começamos a modificar os nossos hábitos antigos, velhos e arcaicos e melhorar a nossa mentalidade, recolhendo os ensinos do Evangelho que Jesus fala, fazer ao outro o que gostaria que os outros nos fizessem. A gente faz isso? Dificilmente. Então, nós devemos parar e refletir. O que eu quero para mim? Eu preciso desejar para o outro. Mas aquele outro é assim, é assado. O problema é dele estar dessa maneira, não é estar. A nossa obrigação, quando nós vemos uma pessoa de hábitos infelizes, que a gente tem visto muito na mídia, a mídia está trazendo de enxurrada para a gente. É nosso dever apontar o dedo? O que a espiritualidade pede para nós? Orar pelos nossos inimigos. Reconcilie-se com os seus inimigos. Porque se nós estamos dentro do nosso planeta de provas e expiações, é porque é necessário tudo isso para o nosso coração. Que a gente possa aprender a viver melhor. Não tem nada fora do lugar. Absolutamente não. Ou Deus não seria justo. Depende da forma como você olha. Se olharmos pelo olhar do Evangelho, dos ensinos de Jesus, nós vamos ver que nós podemos fazer muito e muito por esses irmãos que andam em tormentos voluntários, buscando no erro a sua própria queda. Não cabe a nós colocar um peso a mais. Então nós vamos ainda precisar ter o corpo doente para precisar da medicina, enquanto nós, como espírito, não melhoramos. Quando a gente ouvia conversas do Divaldo, do Chico, de tantos outros grandes mensageiros do Espiritismo, eles estavam doentes, o corpo estava mal quebrados e eles estavam sorrindo. O Chico foi esbofeteado, recebeu cusparada, foi chamado de todos os nomes impróprios e perguntaram para ele: Chico, você não fica triste a pessoa te tratar assim? Eu sou humano, claro que eu fico. Porém, ficaria eu muito mais triste se fosse eu a destratar as pessoas. Porque cada um vai responder por aquilo que quiser.
Não diz lá o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que atinge. Então, se nós estamos nessa atual existência, não sabendo viver e conviver com as diferenças, com os desafios, nós estamos cativando isso para a vida futura. E cada vez pior. Então, para o Espiritismo, o adoecimento físico é o último estágio de um processo que se inicia em nossos pensamentos, sentimentos e palavras. A forma como olhamos a vida, nossos relacionamentos, muitas vezes relacionamentos conturbados, e que a gente se deixa levar por roldão e adoecemos juntos. Vamos supor, eu fiz parte durante muito tempo do Amor Exigente, que trata dos dependentes químicos, e agora aqui na nossa Casa de Paz e Amor, que tem esse tratamento também, e para as famílias. E o que a gente mais ouvia era a decadência familiar. A família é tratada como codependente, porque ela não ingere propriamente a droga, mas ela entra na emoção do tornadinho. Então nós temos que fazer esses cursos, vir na casa, procurar esse tratamento para nós que temos alguma, ou recomendar para um amigo que tenha essa dificuldade em casa, para que nós saibamos lidar com o doente, porque é uma doença, sem adoecer juntos. Então, a forma de nós convivermos precisa ser diferente, precisa melhorar. Porque a doença é um processo de bloqueio nas energias que compõem o ser humano. E todos nós possuímos conflitos que não trabalhamos adequadamente. Alguém aqui sabe trabalhar exatamente os conflitos? Como são os conflitos? Tem uns que são necessários, outros desnecessários. O necessário é aquele que você entra em conflito com aquilo. Eu fiz isso, não foi legal, preciso me retratar, preciso pedir perdão, preciso me perdoar, né? E modificar o panorama mental, melhorar suas atitudes. Esse é um conflito que é necessário, porque se não houver esse conflito, você não sabe como melhorar. Então esse é positivo. Como que eu posso para fazer a minha melhoria espiritual? O desnecessário é um conflito que você bate de frente com o outro. Você quer que o outro melhore e você não. Você tem que mudar. A pessoa na rua não tem que dirigir mal. Não tem que ter fila de banco. Não tem que ter fila de mercado, de caixa. Isso é um conflito desnecessário. Reclamações improfícuas. Não vai resolver nada. Né? Então, esses conflitos desnecessários é somatizado na forma de doenças físicas as mais diversas, ou na mente, como depressão, ansiedade, fobias, etc. Porque a gente fica martelando aqui, ó. A mente fica lá, mas a mente mesmo, ela não quer doença não, ela manda para o corpo. Ela não quer dor não, ela transfere. Mas ela fica ali, ó. Cabe a nós discernir para modificar esse panorama. Emmanuel afirma que somos atentos aos defeitos físicos aparentes do corpo. Você olha uma pessoa, está doente, está com gripe, está com isso, está com aquilo, você olha e você vê. Então nós olhamos só a aparência, mas não possuímos visão para identificar os doentes do espírito, que são os coxos de pensamentos, os aniquilados de coração, os paralíticos da alma, no que se refere à virtude. Quantos corações endurecidos, quantos espíritos aí fazendo atrocidades, mas não está na aparência, está na alma. E a gente não vê. Mas existem muitos de nós, muitos. Muitas vezes dizemos, eu estava tão bem, e de repente, não foi de repente. A doença vem dando sinais. É a gente que não percebe.
envolvida nas situações. Se nós pararmos 10 minutos por dia para fazer uma meditação e nos olharmos, nós vamos detectar muitas coisas que a gente pode acessar. A gente não precisa deixar somatizar. Então, 10 minutos de silêncio interior, isso é bastante difícil, mas é a prática, de nos ligarmos a Deus, a Jesus, e ouvirmos Deus. O que Ele quer dizer para minha filha? Muda, filho, modifica. Não dá murro em ponta de faca, você vai machucar tua mão. Cuida de você, muda você, se ama. E a gente vai buscando essa serenidade e vai nos melhorando, né? A partir do momento em que tornamos consciência, percebemos que ao enfrentar as emoções guardadas, houve uma ação psicossomática onde algum órgão funcionou como válvula de escape, recebendo toda a descarga energética não suportada pela mente. Então, se a gente não enfrenta, para melhorar, nós vamos adoecer. As enfermidades, que são muitas vezes de difícil tratamento, muitas outras incuráveis, surgem das provações necessárias ao burilamento do espírito. Muitas vezes a doença é uma cura lá na frente, né? Assim como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha do socorro ao doente. Conhecidas as origens das doenças, mais fácil se tornam as terapias que, aplicadas convenientemente, resultam favoravelmente ao clima de saúde e bem-estar. Então vamos trabalhar as nossas emoções, nossa raiva, nossa inveja, ciúme, preconceito, vaidade, tudo isso é doença, gente. Você não vai dar jeito no outro. Então é importante a gente ir às causas. O que é que está me falando? O que quer me dizer isso? Como que eu posso melhorar isso? Né? Prometendo nos aliviar, Jesus, o Cristo, que jamais nos engana e nos deixa, nos garante que caso venhamos a Ele, nele haveremos de encontrar o suplemento de força que não nos deixe esmorecer sobre o peso da cruz. Ele não fala, ele não diz: vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele falou: vem que eu vou te curar, eu te alivio se você pedir a força. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização do amor, em forma de compaixão, de bondade, de perdão, carinho, entendimento e principalmente gratidão. Quem hoje aqui, sem mentira, né, sem modéstia, quem hoje aqui foi grato? Muito bem, a maioria. A gratidão, ela nos enche de luz. Por mais desafiadora que seja a nossa caminhada. Quando eu agradeço a Deus por Ele ter querido me provar, porque Ele já sabia que eu estava forte para isso. Obrigada, meu Deus. Eu sei que o Senhor me deu força e me dá força nas provações da vida. Obrigada, meu Deus, por eu ter o meu lar, a minha família, por eu ter uma cama quente para dormir, a comida na mesa, a saúde, a família. Obrigada pelo ar que eu respiro, pela luz, pelos olhos que enxergam. É tanta coisa para a gente agradecer. E eu agradecendo tudo isso, às vezes eu peço: Senhor, que eu também saiba te agradecer em obras, em trabalho no bem. Porque às vezes eu não preciso nem proferir palavras. Eu trabalhando no bem, já estou agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade da reencarnação. A gratidão é
fundamental para nosso alívio, coração e na mente. Dessa forma, Jesus fez o exemplo mais vívido do amor que o mundo tem notícias. O ser mais perfeito que aportou na terra, em meio a conflitos e disputas, permanecendo lúcido e saudável. Não lemos em nenhuma obra que Jesus havia ficado doente, porque ele tinha um amor dentro dele, e o amor cobre a multidão de pecados. Para nós, para ele já veio sem pecados. Jesus deixou-nos a fórmula de saúde integral no mandamento, primeiro mandamento da lei, e o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, não será isso que nos está faltando para que a gente tenha saúde? Nos amar, amar aos irmãos e amar a Deus. É isso que está faltando na nossa vida. Compreensão, carinho e amizade entre todos, principalmente a família, porque a família é o cadinho da nossa regeneração. A paz da família faz com que nós nos curemos das nossas dores, das nossas aflições. Cure-se, não espere que o outro se cure. Nós nos curando, nós estamos amando a Deus, amando ao próximo e amando a nós mesmos. Gratidão por me ouvir. Muito obrigada. Aproveitando essa energia, paz e tranquilidade que está com a gente, agradecendo a Jesus, aos mentores dessa casa. Vamos então fazer uma oração de amor, de paz, pedindo que essa oração possa ser enviada para todos os lares, para todos os nossos lares. Que Jesus possa abrir a porta da nossa casa, entrar lá, ser bem recebido. E então, que o amor que Jesus tem por nós possa ser distribuído por todos aqueles que estão em nossos lares, que não puderem estar aqui conosco. Aí, então, agradecemos também o estado desse mundo, desse país, nessa cidade, nessa rua. Agradecemos e vibramos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos bairros, pela nossa cidade, pelo Estado, pelo nosso governo. Vibramos também para que essa energia, essa vibração possa chegar ao coração de todos aqueles que são governantes encarnados aqui, que têm uma posição de governança, de liderança em nossa cidade, no nosso país, nos nossos estados, no globo também. Vivemos muito amor, muita tranquilidade, que esse amor possa atingir a consciência de todos eles, para que todos possamos continuar recebendo sempre, de coração aberto, o amor de Deus. Porque mesmo que a gente não queira receber, Deus sempre nos ama, está sempre conosco. Basta a gente olhar para o nosso lado e ver que a gente não enxerga o ar, mas ele está aqui. E se a gente não respirar esse ar, a gente não sobrevive. E ele é oferecido a todos nós sem nenhuma distinção, porque Deus nos ama a todos, não importa se você é um grão de areia, se você é uma família, se você é um animal, se você é uma pessoa, porque Deus é Pai.
basta que nós possamos receber a Deus em nosso coração, que é Jesus. E então, nós vamos agora voltando aqui para o nosso Senhor e vamos nos ajustando em nossos lugares, deixando espaço para que os passistas possam começar a aplicar os passes, distribuindo essa energia que vem da espiritualidade, que se encontra com a nossa, que estamos encarnados, se unindo para que possamos vibrar. Então nós vamos unir uma luz muito intensa que se une entre a matéria, essa verdade dentro do nosso mundo. E essa luz vai vindo lá de cima, juntando com a nossa, vai passando pelo nosso coronário, limpando nossos pensamentos negativos, limpando as energias densas que às vezes se formam ao nosso redor, mesmo que a gente não queira. Vai nos fortalecendo para que a gente consiga permanecer conscientes do amor de Deus e expulsar essas energias ou não receber essas energias negativas que às vezes se formam ao nosso redor. Então nós vamos descendo pelo nosso local, iluminando nossa visão, para que a gente possa olhar com mais amor a todos os que estão à nossa volta, para que nós possamos ver as qualidades, tudo que há de bom neles, e sermos indulgentes de tudo aquilo que não parece tão bom, entendendo que nós ainda somos muito precoces em termos de conhecimento, de alma, de amor, entendendo que Deus nos ampara sempre. Então essa luz vai descendo e vai passando pelo nosso amigo, vai trabalhando ali para que quando nós formos usar a palavra, que nós possamos usá-las para fazer o bem, para falar sobre aquilo que é certo, ensinar as pessoas, ensinar aqueles que estão ao nosso lado, tudo que nós pudermos ensinar de aprendizado, seja aprendizado relativo à matéria ou relativo ao espírito, a nossa evolução nesse mundo. Então, essa energia vai descendo, vai passando. Então, temos o nosso centro cardíaco, vai ali, o Senhor fala sobre a roda, fazendo com que nós possamos sentir que é possível amar, que é possível amar sem desapego, amar, querendo apenas o bem de todos aqueles que estão ao nosso lado, mas dele querendo também, principalmente o nosso próprio bem. Nós precisamos estar bem para cuidar daquele que amamos. Estar bem não significa, às vezes, você estar com o corpo totalmente saudável, mas estar bem com si mesmo, aceitando seus defeitos, tentando corrigi-los e demonstrando ao nosso próximo que nós também estamos melhorando. Então essa luz vai descendo, vai para o nosso espelho, limpando o nosso físico, o fígado, os testículos, o bexiga. Então vai lá, descendo para o nosso braço, passando pelo nosso estômago, pelo nosso intestino, tirando toda a energia de raiva que nós às vezes guardamos sem querer. Então agora vai descendo até atingir o nosso genético, o nosso aparelho. Vai passando pelo espelho, desce até atingir os nossos pés. E essa luz vai voltando, subindo, colocando devagar o nosso corpo no seu devido lugar, não só material, mas espiritual. Então agora nós vamos nos integrando com os espíritos que trabalham nos laboratórios espirituais, os caboclos. Vamos
conectando com a energia da natureza, da mata, da água. E nós vamos trazendo então esse fluido para que os espíritos possam abençoar as nossas aulas, a nossa sociedade de hoje. Para quem não trouxe, não tem problema. Nós vamos pedir para que os espíritos fluidifiquem a água das nossas caixas de água. Fluidifiquem a água que está em nosso lar, na jarra, enfim, na geladeira. Então, toda vez que eu for tomar um gole dessa água, eu peço apenas que dentro que Deus está sempre conosco. Deus nos ama, embora às vezes a gente não consiga enxergar. Nós é que viramos as costas para Deus. Deus jamais vira as costas para nós. Gratidão. Assim seja. Vamos continuar concentrados e nos pensamentos ouvimos agora da palestra, nos concentrarmos para os próximos dias, refletirmos sobre o que foi dito e irmos para casa na paz do nosso Pai. Todos vão em paz, e assim seja. Obrigada a todos e até sábado que vem, pessoal. Estamos todos aqui aguardando vocês. Obrigada, viu? Paz e amor em Jesus.